Bom dia! Ontem começamos a semana com o livro Uma Vida com Propósitos e começamos no dia 1. Tudo começa com Deus. Compreendendo que o nosso propósito de vida ele só começa quando reconhecemos que tudo está enraizado em nosso Criador e não apenas em nossa satisfação individual. Quando deixamos de focar exclusivamente no eu e passamos a olhar para Deus, para o Criador, nós começamos a alinhar a nossa alma com a nossa personalidade a esses propósitos mais elevados e divinos que o Criador tem para cada um de nós. Então, a nossa existência, ela carrega uma eternidade, porque o nosso corpo, ele pode até ser temporário aqui nessa vida, mas a nossa alma, ela é eterna. Então, não é que nós temos uma passagem curta pela Terra, nós estamos vivendo uma etapa de uma jornada eterna. E Deus nos formou com um propósito aqui, mas Ele nos formou para também darmos continuidade com esse propósito para além daqui. E isso só nos revela o quanto nosso valor, o valor que você carrega, que todos nós carregamos, ultrapassa qualquer tempo. O quanto Deus te formou com cuidado, com intenção e com amor. E é isso que nós vamos ver hoje, no segundo dia. Você não é um acidente. Então vamos para o dia 2? Dia 2. Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44. A cada dia que você acorda, a cada dia que nós acordamos, é a prova viva de que Deus ainda tem planos e projetos através de nós. O simples fato de acordarmos não é uma mera coincidência do acaso, não é um acidente. Você é intenção, você é propósito, você é a expressão viva do amor em movimento. Você não é uma obra do acaso. Pode ser que a sua história pessoal, ela tenha te contado alguma outra versão. Pode ser que seus pais, eles não tenham planejado a sua chegada. Ou pode ser que a sua chegada, ela tenha vindo por caminhos imperfeitos. Pode ser que você tenha vivido abandono, rejeição, dor, silêncio. Pode ser que você não tenha tido a presença dos pais, a falta dos pais, a perda dos pais. Mas nada disso diminui a perfeição da sua criação. A sua vida não é um erro. Mesmo a dor que talvez você possa sentir, mesmo o erro humano, eles não invalidam o propósito do Criador para a sua vida. Você é muito maior do que qualquer circunstância que te trouxe e que te aconteceu aqui nesse mundo. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Deus te criou primeiro. Deus pensou em você primeiro, muito antes dos seus pais. O livro afirma que Deus, ele te criou exatamente no dia, no local e nas circunstâncias desejadas. Nada foi acidental. Os seres humanos podem até cometer erros, mas Deus, ele não é um Deus que comete erros. Deus é um Deus de propósitos, não de acasos. Nada do que ele faz é aleatório. Nada nasce do improviso. Nada é fruto do acaso.
E Ele é capaz de usar qualquer dor, qualquer circunstância humana, mesmo as mais dolorosas, como uma porta para um propósito eterno, para algo maior. Então, independente das circunstâncias pelas quais você veio a esse mundo, pelas quais você viveu, eu não sei se você carrega talvez alguma dor da rejeição, do abandono, da falta, mas nada disso define a sua origem. Nada disso define a sua verdadeira identidade. Nada disso define quem verdadeiramente você é aos olhos do Criador. Quando paramos para pensar em toda a criação divina, quando paramos para reconhecer toda a criação divina a partir desse olhar de pertencimento, a partir desse olhar de gratidão, a partir desse olhar que vem do coração, percebemos o quanto toda a criação divina foi feita de forma muito perfeita, amorosa e intencional. Percebemos o quanto essa obra divina, feita por esse arquiteto maior, por esse arquiteto do universo, por essa fonte criadora, amorosa e divina, foi tudo muito bem planejado e perfeito nos mínimos detalhes. E tudo isso feito por um único propósito, por amor. Porque Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Por mais difícil que seja compreender a grandeza desse amor. Então toda a criação, toda essa obra divina, ela foi feita de forma muito amorosa, intencional e perfeita, nos mínimos detalhes, para que todos nós pudéssemos existir aqui nessa vida. E até o livro, ele fala que quanto mais os físicos, os biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebem o quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. E aqui ele até também cita que o Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular da Universidade de Otago, em Nova Zelândia, ele concluiu que todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Na verdade, Deus já pensava em você mesmo antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta e toda esta terra para que pudéssemos viver nela. Nós somos o foco desse amor e o elemento de maior valor em toda a criação. E isso só reflete o quanto esse valor que nós carregamos é imensamente, muito maior do que qualquer um possa imaginar. O quanto esse amor que nós carregamos dentro de nós, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu até cheguei a falar no domingo sobre amor e eu até cheguei a comentar sobre isso. O quanto que, na verdade, eu acho que a gente não faz nem ideia de tamanha grandeza que é esse amor, essa força do amor, esse poder do amor que habita em nós, que habita na natureza, que habita nos animais,
que habita em cada ser vivo desse planeta, que habita em cada cosmo, em cada mínimo detalhe dessa linda criação e obra divina. E se toda a criação é tão linda assim, é tudo tão perfeito e maravilhoso, com você também não iria ser diferente. Todos nós somos seres essenciais. Do jeitinho que você é essencial para essa vida, do seu jeito, com as suas características, com a sua personalidade, com os seus sentimentos, com a sua história, com o seu valor, com a sua aparência física. Tudo foi muito bem orquestrado, tudo foi muito bem planejado, meticulosamente planejado, assim como toda a vida foi orquestrada por Deus. Você, a sua criação, a sua forma, as suas características, tudo também foi muito bem pensado de forma amorosa. Nada foi por acaso, tudo foi intencional. A sua vida, da forma como você é, da sua forma essencial, ela tem um propósito aqui nessa vida, dessa forma, desse jeitinho. E só você saberá fazer da forma como você foi chamado a fazer. Só você poderá brilhar no mundo essa sua luz essencial e única que Deus colocou em você. Ninguém mais saberá fazer isso por você. Mas quantas vezes nós nos pegamos nos comparando com outras pessoas, comparando esse projeto divino que nós somos com o projeto divino do outro? É aquela coisa, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, não é assim? A grama do vizinho é sempre mais verde. E sem querer, a gente está comparando esse projeto divino que nós somos com o projeto do outro, com o projeto do vizinho. E nos esquecemos que cada um tem o seu brilho, a sua luz, que é única, que é singular. Todos nós somos seres únicos e essenciais. Você é a combinação exata do que Deus precisava para cumprir aquilo que só você pode expressar. Você é parte dessa história, desse projeto maior. E a sua vida, ela é necessária exatamente do jeitinho que você é. É claro que os nossos pais, a genética, o lugar em que a gente nasceu, a cidade, o país, a cultura, tudo isso tem um peso assim, interfere sim nos nossos modos, na nossa personalidade, em nossos jeitos, em nossas características, em nossa forma física, mas não são todas essas características que determinaram o seu propósito. O seu propósito, ele já havia sido determinado muito antes mesmo do seu nascimento, muito mesmo antes de qualquer circunstância pela qual você viveu. E até aqui no livro, no dia 2, ele nos traz uma pergunta para meditar aqui no final, que até cabe com o que nós estamos conversando, que eu vou ler aqui para vocês. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldades em aceitar? Vou ler mais uma vez. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldades em aceitar? A grama do vizinho é mais verde? A grama do vizinho é mais verde? Você tem tido dificuldades em aceitar o projeto divino que você é? Imagine se olhar todos os dias no espelho
no espelho e ter dificuldades em apreciar as características que Deus criou somente para você? E se ao invés disso você as aceitasse? E se ao invés disso você percebesse que cada detalhe, que cada pintinha, que cada forma faz parte de um plano divino que deu um propósito à sua existência? Essa perspectiva ajuda você a entender que sua vida é significativa, meticulosamente planejada por Deus e, por essência, valiosa. Não há motivos, não há porquê você comparar o seu projeto divino com o do vizinho. Então, uma pergunta aí para vocês meditarem para o dia de hoje. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho tido dificuldades em aceitar? Aqui, para finalizar, o livro, ele nos traz aqui um poema de Russell Kiefer. Eu tô ótimo para ler os nomes, né? Está aqui nessa página. Eu poderia ler ele agora aqui rapidinho para finalizarmos. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, e eis a razão. Muito lindo esse poema. Finalizo então o dia de hoje com esse lindo poema de Russell Kiefer e deixo aqui o tema para a reflexão. Não sou um acidente. Você não é uma obra do acaso. Versículo para memorizar. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Então vamos para um momento de conexão. Podem se sentar confortavelmente, coloquem as mãos sobre os seus pés, sobre o seu centro, sobre o seu coração e sinta a vida pulsar dentro de você. Sinta o pulsar de vida que vem do seu coração. E faça uma respiração e diga internamente: eu sou um projeto divino perfeito. Eu sou intenção. Eu sou propósito. Eu sou o amor em movimento. Deus me criou por um propósito eterno. Eu sou amado. Eu posso amar e ser amado, porque eu sou o eu sou. Respire essa verdade, deixe que ela entre em todo o seu ser. E permaneça nesse estado de completude, em comunhão com o projeto divino que você é e com o propósito do Criador para a sua vida.
E para o dia de hoje, observe cada detalhe da sua vida como quem sabe que carrega propósito. Você não está aqui por acaso. Tudo que te acontece tem um significado, porque você faz parte de um projeto maior e divino. Apenas confie.